Eu sou Francisca Freitas, estou no 8º período do curso de Pedagogia da UFRN, Polo de Marcelino Vieira. Gostaria de falar sobre o estágio na educação infantil e sua importância na formação do professor. E o artigo que ora a gente fez a leitura, ele traz sim a importância sobre a prática do estágio supervisionado na educação infantil no curso de Pedagogia. E tem por finalidade mostrar essa importância do estágio para nós, futuras pedagogas. E nesse sentido, o estágio ele é realizado em 3 momentos: o momento de observação, o momento de participação e o momento de atuação, nos quais podemos verificar a forma de se trabalhar e pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante o nosso curso, durante a faculdade. E nesse sentido, é importante colocar que a gente precisa levar a proximidade da realidade entre a reflexão que é realizada pela análise e reflexão crítica do professor em sala de aula. E o que a gente espera? Espera que é importante colocar a parceria entre o professor, no caso, formador, e o futuro professor, no caso, o estagiário. Por quê? Eles precisam estabelecer um vínculo dentro do processo, procurar trabalhar o processo educativo e científico. E nesse sentido, a parceria deles juntos deverão sim buscar fundamentar, principalmente na epistemologia da prática. E é um momento de construir a identidade do quê? Do profissional, porque do profissional em educação infantil. Ela é construída a partir da teoria e da prática. É nesse momento que o futuro profissional da educação infantil, ele consegue se reconhecer em sala de aula, construir, experimentar o quê? Suas atitudes, seus comportamentos, colocar em prática os seus conhecimentos, reconhecer os seus valores e também trabalhar suas habilidades em sala de aula, dentro da sua singularidade de ser professor, permitindo a esse professor observador a captar o que os interesses, as curiosidades e as particularidades de cada criança. E nesse sentido, o futuro docente ele não pode e nem deve conhecer. É importante ele conhecer o que? As futuras teorias psicológicas das crianças. O estágio da educação infantil ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte da observação. É aquele momento em que o estagiário chega na sala de aula, aquele momento em que ele vai se identificar com o aluno, com a professora. É o momento de observar. Ele senta, ele observa, ele olha, ele vai anotando, ele vai transcrevendo tudo aquilo da parte da observação. O segundo momento é da participação. É o momento em que ele vai se encaixar juntamente com os alunos, juntamente com a professora, vai participar de tudo aquilo que a professora está trazendo para a sala de aula, de todo aquele ensinamento que ela traz para seus alunos. O quarto momento, o terceiro momento, se dá na parte de atuar. É o momento em que eu, após observar, após participar, vou atuar, vou pôr em prática tudo aquilo que eu adquiri, tudo aquilo que eu vi, que eu observei, que eu anotei. Vou pôr em prática todo o meu conhecimento, a minha criatividade, a minha ludicidade em forma de planos de aula. Então, resumidamente, durante o estágio existe uma troca. Você adquire conhecimento para pôr em prática. E a partir do momento que você está pondo em prática, você está assimilando, está... Olá, sou Lésia Ariameva, estudante de Pedagogia do Polo de Marcelino Vieira. Junto com minhas colegas, viemos apresentar e relatar o que a gente estudou com o texto. E
através desse vídeo, podemos compartilhar uma experiência interessante que as professoras tiveram na prática. Um texto que veio nos cair justamente no estágio e que no momento com essa pandemia nos fez refletir. Mas ao ler o texto podemos perceber o como é importante ser professora, o como é importante o contato com os alunos. O estágio aconteceu no colégio com 17 crianças na faixa etária de 2 a 3 anos, Jardim 2. E foi vivenciado para elas um momento único, aonde elas passaram a ser e a prática de ser professora na prática, digamos. Elas seguiram a rotina e elaboraram junto do plano político-pedagógico os planos de aula e trabalharam o tema família. Junto a esse tema, elas tiveram os pontos positivos e pontos negativos, que elas relatam. Ponto positivo, que as crianças participaram, e os pontos negativos, que como as crianças hoje não têm mais a mesma família tradicional, que era pai, mãe, irmão, e hoje tem muitas crianças que têm só pai, só mãe, só o avô ou a avó que criam. Esse ponto aí que foi negativo, junto da presença delas. Mas nos outros planos de aula e a experiência delas vieram enriquecer e as crianças participaram muito. Depois, eles confeccionaram uns bonecos de EVA que as crianças gostaram muito e contaram a história de Pedro. E no final do estágio, elas doaram os bonecos de EVA. Depois elas trabalharam a disciplina de artes com desenhos, tinta, que cada criança ia relatar e desenhar sua família. E junto com isso, elas também trabalharam a disciplina de História e Geografia, que contaram a história da família, fizeram árvore genealógica e tudo. E numa dessas plano de aula, elas brincaram. E como elas relataram que a brincadeira faz com que a criança desenvolva a sua prática, a sua imaginação, o seu pensar. Porque só no plano de aula as crianças têm um pouco de dificuldade. E a importância do brincar, do lúdico com a criança, experimenta e faz com que a criança reflitam e possam sair da sua realidade e ir para uma imaginação. Elas perceberam que é muito importante a brincadeira e, como futuras pedagogas, elas relatam e afirmam que as brincadeiras é muito importante para as crianças e desenvolvem um raciocínio e uma forma de compreender o mundo à sua volta.